Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Autonomia do Banco Central. Líderes de partidos debatem com o presidente da Câmara e o presidente do BC o texto que prevê ainda o mandato fixo para a diretoria da instituição. A repercussão aqui na Câmara da declaração do presidente eleito sobre o fim do Ministério do Trabalho. Jair Bolsonaro anunciou a intenção de incorporar a pasta a outro ministério como parte das primeiras medidas do novo governo. E a indicação da deputada Tereza Cristina para o Ministério da Agricultura. Ela é coordenadora da Frente Parlamentar da Agropecuária e foi presidente da comissão que analisou o projeto que muda as regras para o registro dos agrotóxicos. Semana de poucas votações no plenário da Câmara, que aprovou uma medida provisória, aquela que concede benefício fiscal a montadoras de veículos. Hoje é sexta-feira, dia 9 de novembro. Agora são 9 horas e 7 minutos. O Câmara hoje já está no ar. A transição de governo segue movimentando Brasília. O destaque desta quinta-feira foi a deputada Tereza Cristina, indicada para o Ministério da Agricultura. A deputada conversou com o presidente eleito Jair Bolsonaro e confirmou o convite. A própria deputada Tereza Cristina confirmou a indicação em entrevista no local onde trabalha a equipe de transição. Tereza Cristina reelegeu-se em outubro para o segundo mandato como deputada federal pelo DEM de Mato Grosso do Sul. Engenheira agrônoma e empresária rural, ela se destacou no debate de questões de interesse do agronegócio e se tornou coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Agropecuária. Foi ontem uma grata surpresa quando a Frente colocou o meu nome como nome de consenso das entidades, dos deputados, para ser a ministra da Agricultura. Teremos várias reuniões na semana que vem e terei também uma conversa com o presidente Bolsonaro na terça-feira, né, sobre as linhas, enfim, e como eu disse hoje de manhã, sobre a cara que o governo Jair Bolsonaro quer dar para a agricultura. Presidente da comissão especial que analisou o projeto de lei que muda as regras para o registro dos agrotóxicos, Tereza Cristina teve atuação decisiva para aprovar a proposta, segundo os deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária. O projeto ainda precisa ser analisado pelo plenário. Terá muito espaço de debate ainda, ele passou na comissão, é um assunto polêmico, mas os agrotóxicos, diferentemente do que muitos dizem, a comissão especial ela trouxe a modernização, é você dar a opção do produtor brasileiro usar as mesmas moléculas que são usadas lá fora, através da agilidade, da transparência e da governança. Ninguém no projeto não se fala nada mais além disso e nem tira poder de ninguém. Cada um vai estar dentro da sua caixa opinando. Os três que sempre fizeram isso: a agricultura, a saúde através da Anvisa e o meio ambiente através do MMA. E a incorporação do Ministério do Trabalho a outra pasta no futuro governo, anunciada pelo presidente eleito, repercutiu aqui na Câmara. Na saída do encontro com o presidente do STJ nesta quarta-feira, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, revelou a intenção do novo governo de extinguir o Ministério do Trabalho. Eu não quero antecipar nomes aqui que, porventura, não possa confirmar. A pasta do trabalho continua? Não, o Ministério do Trabalho vai ser incorporado a algum ministério. Em resposta ao anúncio da extinção, o Ministério do Trabalho divulgou nota pública em que ressalta a importância da pasta na mediação entre o capital e o trabalho em favor do progresso do Brasil. A decisão repercutiu também na Câmara dos Deputados. Não podemos de forma alguma concordar. É extremamente preocupante, digamos assim, esse anúncio de uma possível extinção do Ministério do Trabalho, até porque o Brasil será um dos poucos países que não terá uma pasta que vai defender justamente condições de trabalho decente, a fiscalização do trabalho em suas diferentes matizes, ou seja, você vai possibilitar até mesmo que se volte o trabalho análogo ao escravo. Não acredito, porque o que se quer é preservar a garantia de novos empregos, de novas oportunidades e uma nova geração de oportunidades. E eu acho que é isso que nós vamos caminhar. Nós queremos que o Brasil dê a virada na página da sua maior crise que teve, com o maior número de desempregados, e que a gente consiga evoluir e avançar. A questão não é número de um
Ministério, são as ações, os projetos, os programas. Né? O que a gente percebe hoje é que não há integração nenhuma, de nada. A educação não fala com a cultura não fala com o esporte. É como se cada ministério fosse um governo diferente. Então, eu sou favorável que haja um governo único e as ações podem ser distribuídas em diversos ministérios. E quanto mais enxuto, melhor. Ela é de todo equivocado. Primeiro, em nome de contenção de gastos, já se viu que essa extinção ou fusão de ministérios ou redução de alguns às secretarias é irrisório do ponto de vista da economia de gastos. Em segundo lugar, você retira um instrumento que desde Getúlio Vargas sempre foi importante na defesa dos direitos do trabalhador. Criada há 88 anos, a história do Ministério do Trabalho se confunde com a história do trabalhismo no Brasil, inaugurado por Getúlio Vargas. Personalidades ilustres, como o ex-presidente João Goulart e os ex-governadores Franco Montoro e Almino Afonso, estiveram à frente do Ministério, que no passado rivalizava em importância com o Ministério da Fazenda, inclusive com responsabilidade de arbitrar o valor do salário mínimo. Entre outras atribuições, o Ministério do Trabalho é responsável pelo combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil, pela homologação de sindicatos, pela emissão da carteira de trabalho, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e programas de aprendizagem profissional e de geração de emprego e renda. O Ministério do Trabalho é também gestor de 2 importantes fundos. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, que com patrimônio de mais de 300 bilhões de reais, financia o seguro-desemprego, o abono salarial e o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, como o microcrédito produtivo orientado. E o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, que com mais de 500 bilhões é a principal fonte de financiamento da habitação, do saneamento e da infraestrutura no país. Olha, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Alessandro Molon, e representantes da sociedade se reuniram aqui na Câmara para analisar as perspectivas políticas para o tema da proteção do meio ambiente no próximo governo. A indicação da deputada Tereza Cristina, do DEM de Mato Grosso, para o posto de ministra da Agricultura, repercutiu no encontro da Frente Parlamentar Ambientalista. Uma pessoa totalmente identificada com o setor ruralista brasileiro, portanto, representa a força que esse setor vai ter no próximo governo. Mesmo se mostrando preocupado com a proteção ao meio ambiente depois da eleição de Jair Bolsonaro, o deputado Alessandro Molon apontou como vitória da Frente Parlamentar Ambientalista a indicação de que o presidente eleito deve voltar atrás e manter separados os ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura. O diretor de Políticas Públicas do SOS Mata Atlântica, Mauro Montovani, acha que o momento é de cautela. O que a gente tem é muita especulação. Acho que a gente tem que ver uma acomodação, é um novo governo que está chegando aí. O importante é, nós fazemos política pública, não interessa a forma que o governo está, tudo vai passar por essa casa. A Frente Parlamentar Ambientalista promete resistir a pautas que representem retrocesso para a área. E o próximo passo dessa luta vai ser tentar votar na próxima terça-feira, na comissão especial, projeto do deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. Representante da sociedade civil na frente, um dos fundadores do Instituto Socioambiental, Mário Santilli, está otimista com o papel do colegiado na próxima legislatura. Nós achamos que o trabalho aqui vai se intensificar, né? Nós vamos ter certamente uma bancada maior, mais mobilizada, mais diversificada, mais representativa do conjunto do país, e a gente espera, portanto, que a Frente Parlamentar possa ter nessa legislatura um papel ainda mais importante do que teve nas legislaturas anteriores. A autonomia do Banco Central, defendida tanto pelo presidente Michel Temer quanto pela equipe de Jair Bolsonaro, voltou ao centro dos debates na Câmara e pode ser votada ainda neste ano.
Essa semana, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e líderes partidários se reuniram com o presidente do Banco Central, Ila Goldfein, para discutir o projeto que prevê a autonomia do Banco Central. A proposta, que está em análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, estabelece mandato fixo para presidente e diretores da instituição, não coincidente com o do presidente da República, como é atualmente. Assim, o presidente assume em 2019, mas a presidência do Banco Central teria o seu primeiro mandato autônomo de 4 anos somente a partir de março de 2021, avançando no mandato presidencial seguinte. O projeto, relatado por Celso Maldaner, diz que o presidente do Banco Central terá mandato de 4 anos e os 7 diretores de 6 anos. É permitida uma recondução do presidente. Todos os países do G20, todos têm autonomia do Banco Central, inclusive aqui países, por exemplo, como México, Chile, a exemplo. Então, o Banco Central, sendo autônomo, ele vai usar todos os instrumentos que ele tem à sua disposição para colaborar principalmente com as metas da inflação, com o controle da taxa de juros. A oposição acredita que a autonomia ao Banco Central não irá trazer resultados positivos para a economia, apenas beneficiará o setor financeiro. Não interessa o povo brasileiro, interessa os banqueiros. O que é que a autonomia do Banco Central define? Você não tem controle de nada, ele não tem parâmetro nenhum. A proposta apresentada aos parlamentares ainda pode ser alterada. Este especialista cita alguns pontos que poderiam ser melhorados. Um exemplo é a justificativa do desempenho insuficiente para a demissão do presidente do Banco Central. O desempenho insuficiente, pelo que se estabelece no projeto, é defender a moeda nacional e buscar estabilidade econômica. Mas isso é muito vago. O que é exatamente apresentar um desempenho insuficiente? Se for seguida a tramitação, após ser votado na Comissão de Finanças, o projeto deverá ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. Como é um projeto de lei complementar, para ser aprovado precisa da maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257 votos favoráveis em 2 turnos de votação. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje. Deputados comentam anúncios do governo eleito, o fim do Ministério do Trabalho e a indicação da deputada Tereza Cristina para o Ministério da Agricultura. Projeto que dá autonomia ao Banco Central pode ser votado ainda este ano. Agora em Brasília, 9h19 e você vai ver depois do intervalo os detalhes das votações no plenário da Câmara esta semana. Entre elas, a medida provisória que concede benefício fiscal a montadoras de veículos. E mais, a inteligência artificial, que já é uma revolução em áreas como a saúde e a economia, foi debatida na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Mais informações já já. 9h22 aqui em Brasília. O Câmara Hoje está de volta e a gente vai falar agora do plenário, que essa semana teve poucas votações. Uma medida provisória importante para o setor automobilístico foi aprovada na Câmara e no Senado. A repórter Dini Moraes, que acompanha o plenário, tem os detalhes e conversa comigo agora. Bom dia, Dini. Então, essa MP foi o destaque do fim dessa semana de votações, né? Inclusive, o presidente Michel Temer estava no Salão do Automóvel ontem de manhã, quando a MP estava sendo aprovada no Senado, fez questão de anunciar essa aprovação por lá. E essa aprovação também foi comemorada pelo setor. Mas ela traz benefícios também, Dini, para os brasileiros de uma maneira geral, para o consumidor e para os brasileiros de uma maneira geral? Bom dia, Vera. Bom dia a todo mundo. Então, Vera, traz sim. A gente pode até ressaltar essa questão da aprovação rápida, né? Porque ela foi aprovada aqui na quarta-feira à noite, na quinta-feira no Senado, e ontem mesmo o presidente Michel Temer assinou um decreto regulamentando, né, trazendo as regras práticas de como é que essa medida provisória, nessa nova lei, será colocada em prática. Na verdade, ela em si não foi sancionada, mas só por uma questão burocrática mesmo. O papel não saiu daqui, não chegou ali no Palácio do Planalto. Mas na prática a gente já pode dizer que virou lei. E olha só, gente, o que é essa medida provisória? Ela, na verdade, ela traz benefício fiscal, desconto de impostos
para quem fabrica carro aqui no Brasil. A ideia é oferecer cerca de 2 bilhões de reais de descontos de impostos por ano para esse setor, em troca de 5 bilhões de reais de investimento, e aí é investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Qual é o objetivo? Trazer carros mais eficientes, mais inclusivos, e que tragam mais tecnologia para o Brasil. E não só questão de tecnológica, mas que eles também poluam menos o meio ambiente, sabe, Vera? A grande questão, a gente pode dar aí alguns exemplos, por exemplo, carro elétrico, a questão do motor a álcool e gasolina, né, os motores flex, ou a elétrico e a álcool, o elétrico e a gasolina, que são os motores que poluem menos o meio ambiente. Esse tipo de carro vai ter um incentivo a mais, vai ter desconto a mais na hora de serem fabricados. E quem não fabricar o carro aqui, essa foi inclusive uma mudança que foi feita aqui na Câmara, quem não fabricar o carro aqui no Brasil não vai ter acesso a esse pacote de descontos de impostos. Então, só as montadoras que fizerem o carro aqui no Brasil. Olha, como você disse, o setor ele comemorou muito, é um setor que já está se recuperando. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, a gente está com a média de venda de carro de 11.500 carros vendidos por dia no Brasil. Então, eles já estão se recuperando. O mês passado foi o melhor mês de produção desde 2014. Então, dos últimos 4 anos. Então, é um setor que está se recuperando, só que eles dizem que estavam precisando desse incentivo, estavam aguardando esse incentivo para fazer outros investimentos aqui no Brasil. Vamos ouvir o que o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Automóveis falou para a gente. Vamos lá. É um programa que visa trazer muito mais organização para o setor, uma visão de longo prazo, que é muito importante, que dê a previsibilidade que nossa indústria precisa. O apoio à pesquisa e desenvolvimento é absolutamente fundamental para a gente consiga reter o conhecimento no Brasil e desenvolver as tecnologias que nos são caras. Exemplos, biocombustíveis. Hoje nós somos líderes no mundo nessa tecnologia e nós podemos associá-la aos novos desafios da eletrificação, podendo criar veículos híbridos, flex, que talvez sejam veículos de grande futuro para o nosso país. Tenho certeza que é um marco para a nossa indústria. O programa Rota 2030, ele traz essa organização para o setor, ela valoriza o que nós temos de melhor, a capacitação do engenheiro, do pesquisador, do desenvolvedor brasileiro. Eu preciso fazer uma observação. Isso aí não é novo, tá, gente? Esses incentivos fiscais para a indústria, para a cadeia automotiva brasileira, não é uma coisa, não é uma novidade. Já existiu um programa a respeito disso, que se chamava Inovar Alto. Ele funcionou entre 2013 e 2017. Ele acabou no final do ano passado. Então, esse ano, as montadoras estavam sem esse benefício. Então, esse programa ele vem substituir esse Inovar Alto. Vai funcionar, então ele vai existir até quando? Em quantos anos está previsto esse incentivo para a ideia é que ele funcione durante 15 anos, mas por causa da lei, ele é obrigado a ser renovado de 5 em 5 anos. Tá? Então, a lei não permite criar um programa de 15 anos. Então, de 5 em 5 anos, ele vai precisar ser renovado. Mas essa medida provisória prevê que ele tenha duração de pelo menos 15 anos. Tá? E qual que é a grande questão? Não sei se você se lembra, falando desse programa antigo, do Inovar Alto, tinha muita reclamação, principalmente na época da crise econômica, do auge da crise econômica, de que foi dado muito benefício fiscal para a indústria automotiva e não foi exigido contrapartida de manutenção de emprego. Você lembra disso? Claro. Esse programa também não tem a exigência de contrapartida de manutenção de emprego, mas tem essa exigência de contrapartida de investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação, que também tinha no outro. E aí, a gente vê as notícias a respeito da criação desse novo programa e eu fiquei pensando, nossa, mas aí vai vir de novo essas reclamações de que não tem contrapartida de emprego. Que diferença que isso faz pra gente? Aí ontem eu saí para poder pesquisar esses dados e fui ao Ministério do Desenvolvimento perguntar para eles se eles tinham números ou eles tinham resultados práticos do programa anterior para a gente mostrar para vocês que diferença que isso fez na vida da gente. Eu trouxe alguns números, vou pedir pro pessoal colocar aqui pra gente mostrar para vocês. Bom, com a fabricação, gente, de carros mais eficientes, com investimento e inovação, foi possível fabricar carros mais eficientes energeticamente falando. O que é um carro mais eficiente energeticamente falando? Um carro que gasta menos combustível.
A frota ela ficou cerca de 15% mais eficiente, segundo o Ministério de Desenvolvimento. E isso, o que isso causa? Uma economia de 7 bilhões por ano no bolso do consumidor. Então, a gente está pagando menos, está gastando menos com combustível porque os carros estão mais eficientes. Então, pode ser uma mudança que talvez a gente não perceba assim no dia a dia, mas é realidade. Os carros estão mais econômicos que antes. Entraram no país mais 9 fábricas, e aí totalizando 44 agora no total. E com isso foi possível manter, né, mais de 1,5 milhão de empregos na cadeia produtiva automotiva. E lembrando que aí não são só as fábricas, né, são as fabricantes de peças, as que fazem pneus, então tem várias fábricas aí no meio. E aqui também, a cada 100 mil veículos fabricados, mais de 2 bilhões de reais em impostos são recolhidos pelo governo. Então, aí é toda uma cadeia produtiva, toda uma cadeia econômica que está envolvido aí e que acaba refletindo para a gente também. Então, ou seja, o governo deixa de receber de um lado, em compensação, está gerando dinheiro em outro lado. Ou seja, né, menos poluição também, porque os carros mais eficientes não é só a gente que deixa de gastar, a poluição também que deixa de ir para o meio ambiente, né? E aí não é só o país que ganha, é todo um planeta que ganha. Então, tem alguns ganhos aí que vieram com isso também, né, Vera? E então a MP já está praticamente sancionada pelo presidente, aguarda só a assinatura dele. E fechamos a MP dos automóveis agora, Dini? Sim, sim. A gente tem até outros dados para a gente, por exemplo, teve mais registro de patentes também ao longo desses anos. Pra você ter uma ideia, antes do Inovar Alto foram 9 em 5 anos e com o Inovar Alto viraram quase 60. Então tem aí um incentivo todo também de pesquisa, né? Vai ter impacto no próximo orçamento de 2019 já? Tem sim. Essa redução tem sim, já tem cerca de, já vai passar a valer, né? Então já passa a valer a partir do ano que vem também. Os consultores de orçamento dizem que sim. Agora, Dini, não foi só isso, né? A gente teve ontem, pela manhã, ainda a aprovação da Estratégia Nacional de Defesa. O que exatamente é isso, Dini? Então, gente, foram na verdade, três documentos que são os documentos considerados mais importantes para a defesa do país. São documentos estratégicos, que pode parecer uma coisa meio burocrática, mas é muito importante para o setor. Todos esses 3 documentos, eles fazem parte de um projeto só que foi aprovado ontem. Vamos começar explicando um pouquinho de cada um deles, que é rapidinho. Um deles é a Política Nacional de Defesa. Essa Política Nacional de Defesa, ela é como se fosse a lei maior da defesa. Digamos ali tem os princípios que a defesa do Brasil deve seguir. O que é importante para o Brasil, o que o Brasil deve defender, o que o Brasil busca internacionalmente, qual é o lugar do Brasil internacionalmente, o que deve defender, quais são os seus valores, digamos assim. O segundo documento se chama Estratégia Nacional de Defesa. Esse documento diz o que deve ser colocado em prática para chegar naquilo que estava escrito lá na política, né? Ou seja, naqueles valores maiores, o que a gente deve fazer para colocar aqueles valores maiores em prática. E aí eu vou deixar o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara explicar um pouquinho mais para a gente, porque ele dá exemplos práticos de como isso pode acontecer. Vamos ouvir? Demonstra a importância das nossas fronteiras com países vizinhos, da nossa fronteira marítima e da questão naval relacionada, do nosso espaço aéreo e as questões relacionadas à aeronáutica e ao Programa Espacial Brasileiro. É um documento genérico, mas muito importante, porque gera e consolida confiança internacional. Ele estabelece que o Brasil não tem pretensões expansionistas, muito menos que imperialistas. E que a própria defesa nacional é um instrumento em si de desenvolvimento nacional. É uma mensagem de afirmação e de paz. Dini, são pontos aí que já estão na pauta do dia justamente por causa da transição de governo. Exatamente, né? Exatamente. Mas pode ser uma coincidência que tenha sido aprovado agora, mas na verdade isso já está tramitando desde 2016, tá? Esse pacote de política, estratégia e livro branco, que tem mais um documento que eu já falo dele, ele já existe desde 2012 e a lei determina que ele seja revisado de 4 em 4 anos. Eles deveriam ter sido revisados em 2016, estão aí 2 anos atrasados. Então agora está sendo aprovado, já deveria ter sido aprovado, mas vai ser aprovado agora. Na prática mesmo, é um documento. O novo governo precisa seguir? Sim, precisa seguir. E depois eles vão revisar.
né? Agora, deixa eu só falar do último documento, né, o livro branco. O livro branco da Defesa Nacional, ele é uma espécie de prestação de contas, a gente pode dizer assim, que para a sociedade brasileira e também para as nações, né, para o cenário internacional, do que o Brasil vem fazendo, como é que o Brasil se enxerga e como é que está a questão da estrutura das Forças Armadas brasileiras, né, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então é um documento mais de prestação de contas, os outros dois são documentos mais técnicos e norteadores, digamos assim. Agora esse documento vai ser analisado pelo Senado. Agora, Dini, semana que vem a gente tem mais uma pauta aí que traz alguns temas que já vêm sendo amadurecidos, entre eles essa medida provisória que trata do saneamento. E é polêmica, né? Super polêmica, gente. Essa medida provisória ela deu confusão, assim, muito debate, desde que ela chegou aqui no Congresso Nacional. O que diz essa medida provisória? Primeiro que ela trata de um assunto que atinge todos nós, né? A questão do saneamento básico. Saneamento básico, a gente pode lembrar que, na verdade, é água, esgoto, lixo e drenagem de água da chuva. Mas essa medida provisória, ela trata especificamente sobre dois pontos, digamos assim, fundamentais. Olha, todos eles são fundamentais, né? Mas a água e o esgoto também são mais fundamentais ainda, digamos assim. Né? Pois é. Ela trata especificamente de água e esgoto. O que ela trata especificamente? Ela facilita a venda de empresas públicas de saneamento. E aí, específicas de água e esgoto, tá, gente? Qual é a grande questão? A grande questão é que no Brasil, 94% das empresas são públicas. Então, isso aí atinge grande parte das empresas brasileiras de saneamento, de água e de esgoto. Então, a abrangência é muito grande. E o que tem por trás dessa discussão é o que vem causando toda a discussão, Vera. Porque a gente lembra, aqui a gente já falou algumas vezes sobre isso, às vezes eles estão debatendo o que está escrito ali no papel, mas o que vem por trás são divergências, são discordâncias sobre o assunto em si, ideológico mesmo. E ideológico não é pro lado ruim, não, gente. São visões diferentes de mundo que vários partidos têm a respeito do assunto. E neste caso é a questão da água. Qual é a questão? A água, ela pode ser utilizada para ter lucro ou não? A água deve ser um direito fundamental ou não? Este é o debate de fundo dessa medida provisória, entendeu? Então, alguns partidos entendem que abrindo o setor de água e de esgoto para a iniciativa privada, para empresas privadas, vai facilitar que esses serviços cheguem até o cidadão, porque o serviço público não tem dinheiro suficiente para aplicar. E aí a gente lembra o seguinte, Vera, metade da população do Brasil não tem acesso à rede de esgoto. Ainda é muito pouco. Foram dados divulgados esta semana. 35% da população não tem acesso à água, à rede de água. E isso, ao esgoto, por exemplo, são 100 milhões de brasileiros que não têm rede de esgoto. Então, de um lado estão os deputados que acham que abrir esse setor para as empresas privadas vai permitir que esse serviço chegue até os cidadãos. Por outro, tem os deputados que acreditam o seguinte, olha, não dá para você ganhar, porque se você abrir para empresas privadas, elas vão querer ter lucro. E não dá para alguém ter lucro em cima de algo que deveria ser um direito fundamental, que é ter acesso à água e à rede de esgoto. Então, o debate semana que vem vai ser bastante apertado a respeito dessa medida provisória. Porque se ela não for aprovada semana que vem, na prática ela perde a validade de lei. Então, a gente espera você aqui para contar como é que foi tudo isso na semana que vem. Muito obrigada, viu, Dini? Não, gente, é sempre um prazer. E eu convido vocês a acompanharem o debate na semana que vem pela TV Câmara. Obrigada, Dini. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Tchau. Olha, gente, terminou ontem o prazo para os deputados e senadores apresentarem emendas ao orçamento de 2019. E o ministro do Planejamento veio ao Congresso, mas adiou para a próxima terça a audiência para discutir o projeto. O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, seria ouvido nesta quinta-feira para dar esclarecimentos sobre o projeto de lei do orçamento para 2019, que precisa ser votado ainda neste ano. Ele esteve no Congresso e pediu para adiar a audiência pública, porque nesta quarta-feira foi aprovado um requerimento para que o ministro explique a previsão de recursos para a área social. Ficou acertado que ele virá à Comissão Mista de Orçamento na próxima terça-feira. Deputados e senadores avaliam que o orçamento deve contemplar as sugestões da equipe do novo governo de Jair Bolsonaro. Enquanto está acontecendo
os relatórios setoriais e tal, é evidentemente que a equipe de transição, se tiver interesse, se quiser fazer alguma sugestão para modificar, a comissão está aberta a isso. Qualquer que seja a alteração, tem que ser feito pela equipe de transição junto ao ministro do Planejamento do atual governo, que enviará à Comissão Mista do Orçamento. É claro que eles podem também falar com o ministro do Planejamento e falar também aqui com o presidente da comissão, com relatores setoriais, isso tudo, né? Aqui é uma enorme boa vontade, porque é uma consciência que nós estamos fazendo um orçamento que é para 2009, portanto, para um futuro governo com uma equipe econômica diferente. Um termo aí que você já ouviu falar muito, inteligência artificial, é um termo usado para caracterizar toda a técnica desenvolvida em computadores que imitam o comportamento humano. O tema desperta muitas questões que foram discutidas na Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara. Pesquisadores ouvidos na audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia explicaram onde está a inteligência artificial no cotidiano. Ela faz funcionar em os mais diversos aplicativos usados por milhares de pessoas todos os dias, no computador ou no telefone celular. Graças à inteligência artificial, que imita as ações humanas, conhecemos sites especializados em comércio eletrônico, por exemplo. Sem falar em robôs que atuam no mercado financeiro para combater fraudes, fazer o reconhecimento de imagens e tantas outras funções. Para o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Virgílio Almeida, o desenvolvimento dessas novas tecnologias tem um lado positivo, como o aumento de produtividade, e um lado negativo, o risco de desemprego, por exemplo. O país precisa se preparar para essa situação que mais dia, menos dias vai chegar. Quer dizer, ninguém imagina que o futuro não vai ter o celular, não vai ter o Waze. A gente vai ter isso de uma maneira muito mais sofisticada ainda. Então o país precisa se preparar. Precisa se preparar em termos de desenvolvimento tecnológico, preparar as profissões para isso, a formação dos jovens. Então é um processo longo de mudança, de transição para essa era cada vez mais digital. O diretor do Departamento de Políticas e Programas de Apoio à Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações lembrou que o governo está elaborando um plano de ação para a internet das coisas, para lidar com essas novas realidades. São novos negócios que podem surgir com a internet das coisas. Então, a tecnologia hoje certamente vai ser um grande impulsionador das economias do mundo. No mundo, de 4 a 11 trilhões de dólares, a questão o potencial da internet das coisas. E isso no Brasil também, alguns bilhões de dólares pode ser impulsionados aí na economia com a internet das coisas. O deputado Goulart, que propôs o debate sobre a inteligência artificial, lembrou que o avanço tecnológico pode resultar em benefícios para todas as áreas, até mesmo a saúde pública. Ele defendeu que o país atualize a legislação e valorize os investimentos em robótica. É muito importante que o Brasil invista muito. Você tenha hoje a tecnologia mais capaz do que o próprio ser humano de descobrir doenças, né? E nós temos, talvez, com um tratamento mais barato, inclusive o investimento do governo brasileiro, do Ministério de Ciência e Tecnologia com a Maria, está desenvolvendo o reator atômico para o tratamento de oncologia. Então você vai ter tudo que nós utilizamos hoje para quimioterapia, são produtos importados. A partir do momento que estiver em funcionamento, não precisaremos importar nada mais. Tudo será feito aqui no nosso Brasil. Nesta edição do Câmara Hoje, você viu, deputados comentam anúncios do governo eleito, o fim do Ministério do Trabalho e a indicação da deputada Tereza Cristina para o Ministério da Agricultura. Projeto que dá autonomia ao Banco Central pode ser votado ainda neste ano. E esta edição fica por aqui. Hoje é sexta-feira, dia 9 de novembro. Agora são 9h42 pelo horário de verão. Um ótimo fim de semana para você.